A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os convido a ver esse vídeo até o final, né? Sempre agradecendo a Deus por todas as coisas, né? E te agradecendo a você que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Isso vai ajudar a propagar a obra do Senhor. Dê o seu like, poste seu comentário. Vamos estar falando hoje sobre uma passagem bíblica, né, que nos revela muitas coisas. Está lá o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, muito conhecido, Zaqueu, a história de Zaqueu. Nós sabemos que Jesus estava em Jericó nesse momento, estava passando pela cidade. Então, onde Jesus ia, certamente muitas pessoas o acompanhavam. A multidão sempre cercava Jesus, querendo o quê? Querendo acompanhá-lo, receber os seus milagres, sua palavra, suas curas. A multidão ia com Jesus. E Zaqueu, sabendo que Jesus estava por ali, deseja vê-lo. Diz a palavra de Deus que Zaqueu é um homem muito rico, um judeu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos, e ele desejou ver Cristo Jesus. Mas ele, apesar de ser uma pessoa com certeza muito conhecida no seu meio, ser uma pessoa importante, por alguns até admirado, por outros odiado, não importou. Ele sabia que a sua estatura era muito pequena, ele não conseguiria ultrapassar a multidão para chegar até Cristo. Havia um empecilho ali, então, para que Jesus pudesse, ou para que Zaqueu pudesse ver Cristo. O que ele fez? Ele olhou para onde talvez ninguém olhasse naquele momento e viu uma figueira brava e nela subiu. Muitos podem aqui pensar que a figueira era o maior empecilho para que ele pudesse ver Cristo, por ser difícil de ser escalada ou difícil de subir nela, mas o maior empecilho estava na multidão. Muitas vezes nós temos que entender que talvez nós temos que achar uma outra forma de buscar Cristo se não estamos conseguindo, porque talvez o problema que está na nossa frente seja grande demais se nós ainda não estamos com Cristo presente em nossas vidas. Zaqueu não estava ainda com ele presente, queria vê-lo, queria conhecê-lo. Então ele procurou uma outra alternativa. E diz a palavra que então Cristo, quando se aproxima, vê Zaqueu. Antes mesmo de Zaqueu pudesse vê-lo, até porque naquele tempo nós não podemos afirmar que Zaqueu conhecia ou sabia como era Jesus físico, porque não havia retratos, não havia internet, não havia televisão. Talvez de boca alguém falasse como Jesus fosse, mas no meio da multidão talvez fosse difícil identificá-lo. Claro que se Jesus estivesse falando, claro que Jesus transparecia, tinha a presença do Espírito Santo de Deus, tudo isso eu sei, mas era um pouco mais difícil de vê-lo, do que seria hoje, claro. Então Jesus viu primeiro Zaqueu, nós entendemos, e disse: olha, desça daí, hoje me convém pousar na tua casa. Então, a partir da atitude de Zaqueu, Cristo foi para a casa dele. Não alcançou somente Zaqueu, mas alcançou toda a família de Zaqueu. Amém? Agora veja algo muito interessante e muito requer muita atenção aqui nesse momento, porque é algo assim que é realmente muito importante. Toda a multidão que acompanhava Cristo até o momento em que Zaqueu foi observado por Cristo estava com foco em Cristo, claro. Mas quando Zaqueu recebeu o olhar de Cristo e Cristo disse que ia para a sua casa, todos tiraram o olho de Cristo Jesus e olharam para Zaqueu como pecador. Como que o Senhor vai para a casa de um pecador? Ou seja, quando tiraram o foco de Cristo, perderam a concentração, assim como Pedro, quando tirou o foco de Jesus, quando estava caminhando sobre as águas, afundou. Assim é a multidão. Por quê? Porque Zaqueu certamente também ouviu falar de Cristo. Presta atenção nisso. Zaqueu tinha ouvido falar de Cristo, porque senão não desejaria vê-lo. Quando ele deseja vê-lo, ele quer muito mais do que ouvir falar apenas de Jesus. E o povo que estava com ele andando ali estava ouvindo, até vendo. Mas quando Cristo operou o que ele veio fazer, as curas, andar com o pecador, salvar o pecador, o povo não viu mais Cristo e começou a ver o pecado. Hoje muitas pessoas são assim, muitas pessoas não conseguem mais estar vendo Cristo Jesus, porque naqueles tempos, quando Cristo andava, era possível ver. Hoje nós não temos como ver Cristo físico, então precisamos olhar para aquilo que Cristo está operando através do Espírito Santo de Deus.
É a transformação de uma prostituta, a transformação de um drogado, de um viciado, a cura da esquizofrenia, a cura da depressão. Quando alguém que é preso por um delito sai transformado por Cristo Jesus, quando um mendigo é recuperado, e coisas assim desse sentido, desse nível. Quando pessoas que ninguém esperava algo começam de repente a falar de Cristo, começam de repente a pregar, louvar. Esses milagres, essas maravilhas têm acontecido hoje aos montes. E isso tem que chamar a atenção das pessoas. Mas as pessoas estão apenas querendo ouvir Cristo na maioria das vezes. Muitas pessoas até incluso na igreja vão lá para ouvir. Mas quando alguém chega, que geralmente Cristo abraçaria naqueles tempos como um pecador Zaqueu, as pessoas já não querem observar e ficam olhando para o pecado. Assim, perde a oportunidade de Cristo entrar na casa e atingir não só a pessoa que está ali ouvindo, mas também a sua própria família. Amém? Então que Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, né? E tenha no coração o desejo de ver Cristo Jesus, não apenas ouvir falar. A multidão ouviu falar, a multidão seguiu, a multidão quis somente os benefícios, mas aqui eu quis algo muito maior, quis ver Cristo Jesus. E depois que ele viu Cristo, se encontrou com Cristo, ele desejou até repartir a metade do que tinha com os pobres, e se tivesse feito, ou tirado, ou roubado de alguém, iria devolver 4 vezes mais. É isso que Cristo coloca nos nossos corações, esse amor. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado.